Vamos lá, retornando ao nosso segundo tempo de aula e agora iremos abordar um outro sensor muito importante, claro, muito importante, o sensor TPS, né? O sensor de posição da borboleta aceleradora desse Peugeot 207 1.4 Flex. Primeiro a imagem para vocês, né? Onde que está esse sensor de posição da borboleta? Vejam aí, exatamente no corpo de borboletas, popular TBI, né? Conhecido muito como TBI, mas este é o corpo de borboleta, onde temos a parte de alumínio, no centro o corpo e a borboleta, onde passa simplesmente todo o ar que entra no motor. Todo o ar, pessoal, passa por aí, ok? Não tem outro caminho para o ar entrar, a não ser pelo corpo de borboleta, né? Então, o ar de admissão entra nesse sentido e temos a parte eletrônica. Então, neste corpo, nós temos um atuador que movimenta a borboleta e temos um conjunto de molas que retorna a borboleta e temos um duplo sensor de posição da borboleta. Então, temos componentes importantes numa peça que é vital, porque ela regula a entrada do ar no motor, ou seja, quanto de ar vai entrar no motor do veículo. Bom, posição dele bem fácil, né? Bem aqui em cima no compartimento do motor, fácil de retirar, fácil de fazer manutenção, né? No caso de limpeza da borboleta em si. Vamos lá, a teoria. Se há um sensor confiável no pedal do acelerador, temos esse sinal chegando à ECU e esta comanda de forma eletrônica um corpo, um TBI, controlando a entrada de ar do motor e o seu funcionamento. Ou seja, nós temos o quê? Nós temos um sensor de posição do pedal dentro do carro e um sensor de borboleta no corpo. Ou seja, é um circuito que vai se fechando. Pedal manda informação para a ECU comanda o atuador e o atuador, movimentando a borboleta, altera o sinal de borboleta que volta para a ECU. O que aconteceu? Deu uma volta, um circuito fechado. Isso que é interessante. Como não tem cabo de acelerador, todo este controle é pura e simplesmente eletrônico. Eletrônico. Pura e simplesmente. Tá? Vamos ver o que nós temos aqui já na próxima tela. Outra foto do corpo de borboleta, agora por baixo. Veja que a borboleta ela é bem pequena, né? É um motor 1.4 desse motor, desse veículo, né? 1.400 cilindradas, né? Uma borboleta pequena. E temos a parte do sensor é nessa tampa plástica preta. A parte de alumínio é a parte de borboleta, fixação e passagem do ar. O eixo da borboleta, ele é movimentado por um motor, que é essa parte mais arredondada, com uma engrenagem, por engrenagens, né? Um jogo de engrenagens. E o cursor, né? A ponta da borboleta, movimenta esse cursor. Aí é a mesma coisa. Temos que ter um positivo, um negativo e um cursor. Lembram do sensor de nível do tanque, a boia do tanque? Algo parecido. Claro, aqui muito mais compacto, uma precisão enorme, né? Mas é algo parecido. Temos uma pista resistiva, temos positivo de um lado, negativo do outro. E o cursor, a agulha do cursor, corre essa pista. Justamente para marcar a posição e aí o ECU ter uma tensão de resposta em volts. Onde está ligado o cursor? Quem movimenta o cursor? O eixo da borboleta. Então, não é a borboleta, né, em si, mas é o eixo dela quem movimenta este cursor. Tá? Então, vamos lá, falar do sensor em si para vocês. Faz parte do corpo eletrônico, mas iremos abordar apenas o sensor nessa aula, né? Por quê?
vamos chegar em atuador, aí vou falar do atuador futuramente para vocês, né, nas aulas seguintes, tá? O sensor do tipo potenciômetro, que é duplo e retorna uma importante função para ECU, a exata posição do eixo da borboleta. Então esse sinal, pessoal, ele é importante tanto para a aceleração quanto para o mapeamento. Não é só um sinal de resposta que o módulo recebe, também é uma adequação do mapeamento. Pensam que vai demorar muito tempo para o motor subir o giro? Pelo sinal do sensor de borboleta, você consegue identificar isso. Ah, mas o carro tem sensor MAP. Claro, em alguns momentos, o sinal do MAP e a borboleta acabam chegando ali ao mesmo assunto para ECU, ao mesmo fluxo de ar que está entrando. Mas nós temos aqui um corpo eletrônico. Tem que se ter esse feedback, esse retorno da posição do eixo. Senão, a ECU não consegue adequar todo o mapeamento. Legal? Vamos lá. Veja aqui o que é algo de mais curioso, né, neste modelo. As ligações. E tenho certeza que você tem um pouco de dúvida, né, em relação às ligações, defeitos, né? Pessoal, participem, enviem suas dúvidas, suas perguntas, que no final da aula tem plantão de dúvidas, né? Então, dúvidas, perguntas, vão enviando, que no final da aula, com certeza, respondo para vocês. Vamos lá. Quais as ligações nós temos aqui, neste conector elétrico do corpo eletrônico? Vejam os pinos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 pinos. Faça uma observação melhor, mais detalhada nesses 6 pinos. O que vocês veem de diferente? O que dá para ver de diferente? Pinos grossos e pinos finos, né? Agora, uma verificação, tá, de mau contato é possível enxergar aqui, com toda certeza, né? De umidade, oxidação, pino sujo, óleo, água, tem que ser limpo. Então, muito cuidado com esse conector. Vou mais além, mais cuidado ainda com o lado chicote. Muitas vezes acusa no scanner, falha na borboleta. Você apaga, roda o carro. Falha na borboleta, apaga, roda com o carro. Falha na borboleta. Ah, vai lá e troca o corpo. Roda com o carro. Falha na borboleta. O que acontece em muitos casos? Mau contato não está aí, ó, no corpo. Está do lado chicote. Abre um pouco os terminais, né? E aí dá mau contato. Então, particularmente, quando eu vejo uma falha no corpo eletrônico, eu troco o corpo e troco o conector. Hoje já é vendido, né? Lógico, não é tão fácil encontrar no dia a dia, mas é comercializado a ponta, né? O chicote, a ponta só do chicote desse corpo eletrônico. Então vai ali os 6 fios, você vai cortar os 6 fios do carro, desencapar a ponta, também do conector novo, fazer a emenda, solda, isola, pronto. Temos aí um corpo novo e um conector elétrico novo. Muitas vezes, não precisa nem trocar o corpo. Trocando só o conector, já resolvemos o problema, tá? Então vai aí algumas dicas importantes neste modelo. Esse conector elétrico danifica bastante. Muita atenção, ok? Ligações. São 6 fios ligados à ECU para o controle, mas apenas 4 se referem ao TPS, ao sensor de posição da borboleta. Os outros 2 são de quem? Do atuador, né? Do motor acionado pelo módulo, que veremos lá na frente na aula sobre atuadores. Quais são os 4 pinos? Estão ligados a qual conector? Então, vamos lá, ó. 4 pinos. 3, 4, 5 e 6. Então, temos 4 pinos ligados a este sensor de borboleta. Ele está ligado em qual conector do módulo? Conector D. Conector marrom.
Ele está ligado ao conector marrom lá da ECU, na frente do veículo, né, lado direito, perto do farol direito do carro. Aí temos D e o 3. Então o pino 3 está ligado ao conector B, coluna D, pino 3. O 4, B, E2. O 5, B, E3. E o pino meia dúzia, o pino 6, ao B, A1. Vamos testar chicote, continuidade, são dicas importantes. Lembrem-se sempre, a ECU deste carro, a unidade de controle eletrônico, tem 3 conectores. Onde ela está? No local de colisão, no local de temperatura alta, umidade, está ali pertinho do farol direito do carro. Ou seja, colado praticamente com o paralama dianteiro direito. Então, carro batido, está muito fácil o acesso ali. Temos que ter muita atenção nesse sentido. Também, mau contato no corpo, mas também mau contato lá na unidade de controle eletrônico do motor. Legal? Quais testes nós podemos ter ou até mesmo fazer aqui, né, no corpo eletrônico? Temos aqui, né, o exemplo, né, um corpo de borboleta. Olha a borboleta como está suja, né, nessa foto, pessoal. Observem a borboleta e a passagem do ar ali, como está restrita, né, está cheio de carvão. Pronto. Podemos vender aí uma limpeza de corpo de borboleta com toda certeza. Falar então dos testes desse cara aí, desse corpo. O pino 5 é a alimentação, 5 volts dos 2 sensores. Então, é um sensor duplo? É um sensor duplo. Porém, o positivo é um só para os 2 potenciômetros, o aterramento é um só para os 2 potenciômetros. Claro, óbvio que a resposta vai ser independente. Então, o pino 5 é quem manda, né, 5 volts lá do módulo para os 2 potenciômetros. O pino 3, também vem de onde o pino 3? Da lataria do carro, da carroceria? Não, vem lá do módulo, vem lá da ECU também. É o aterramento. Então, pino 3 é aterramento. Sobrou quem? Pino 4 e pino 6. O pino 4 é a resposta do P1, do sensor 1. Pino 6 é a resposta do sensor 2, do P2. Ok? Então, temos essas diferenças em relação de um com o outro. Tá? E dá para medir isso? Dá para ver variações nessa questão? É possível? É possível, né? Vamos lá, a tela agora das variações. Então, de novo, nessa tabela, pessoal, TPS1, TPS2 na coluna e na linha, né, na horizontal, a posição da borboleta, se está fechada ou se está aberta. Só que aqui tem um pouco de problema. Por quê? Como não tem cabo de acelerador, você não consegue abrir a borboleta. Não deve fazer isso ligando a ignição e forçando, né? Não dá. Não deve ser feito isso. Então, você vai fazer o teste com a borboleta fechada e depois ligando a ignição, quando o módulo aciona a borboleta e fecha. É esse momento de medir. Não dá para ligar a ignição, você vai lá com o dedão e abre a borboleta. Nem pode fazer isso. A borboleta não pode ser manuseada, energizada. Sempre que for abrir a borboleta para uma limpeza, tem que ser desenergizada. Chave desligada, pelo menos 2 minutos, ou já o corpo de borboleta desconectado. Tá? Então, para que eu meça fechado ou aberta, no momento que eu vou fazer isso, fechado é tranquilo. Mas o aberta, na hora que liga a chave. Que aí você aciona a borboleta e ela volta até batendo, né, no batente. Bom, TPS1, posição da borboleta fechada, 4,2 volts. Aberta, 0,7. TPS2, a pista 2, 0,8 com ela fechada e
4,2 com ela aberta. Observaram algo curioso? Elas são inversamente proporcionais. É o inverso uma da outra. Uma começa com 4,2 fechado e acaba com 0,7. A outra é o contrário. Começa com 0,8 e acaba com 4,2. Ou seja, o sinal das duas são inversamente proporcionais. Para quê? Para ECU identificar quem que é o 1, quem que é o 2. Obviamente, em casos de emergência, se identifica isso e consegue, com o sinal de apenas um dos dois sensores, adequar o mapeamento. Então, de novo, aquela história. Não tem substituição. Se pifou os dois sensores, perde a aceleração. Se pifou uma pista, a outra dá conta do recado. Vai acender a luz de anomalia e fica registrado a falha da pista 2 ou da pista 1, por exemplo. Tá? Então, isso é possível e funciona. Então, é interessante medir. De novo, esses valores apresentam-se no scanner. Você enxerga esses valores no scanner também. É possível, tanto da pista 1 como da pista 2. E, de novo, eu consigo identificar esses valores. Ok? Então, aqui temos os valores do sensor de posição da borboleta, que ele é duplo, porém, ele é um duplo que compartilha positivo e o mesmo negativo. Todos os fios, todos esses pinos, estão ligados a ECU diretamente. Belezinha? Aqui na tela de vocês, aqui é a central, ó, 3 conectores elétricos. Onde está a central eletrônica, a ECU? Vejam aí, olha o farol do veículo lá do direito, ó, perto do paralama dianteiro direito e, obviamente, ó, observem o bico do farol, um local ali de fácil colisão, né, um local difícil, né, bate, quebra, corta fio, vai puxar, estica fio. Muita atenção com a ECU, com esses chicotes. Tá vendo onde eles passam? Ó? Bem ao lado do paralama, bem atrás do volante. E sabemos que colisão frontal é algo muito comum, né? De dar aquelas batidinhas frontais. Belezinha? Mais uma dica aqui para vocês. O sinal dos sensores de posição da borboleta são fundamentais para a ECU controlar um importante atuador, o motor de corrente contínua de acionamento da borboleta aceleradora. Somente a ECU atua assim se tiver essas informações. O corpo só é aberto se a ECU recebe essa informação da borboleta. Senão, entra em recovery, trava a rotação mecanicamente em 1200, 1300 RPM para poder manobrar o carro pelo menos. Então, qualquer falha no sensor de borboleta entra em recovery. A ECU para de atuar no corpo, ele vai ficar mecanicamente um pouco aberto por causa de uma mola, o motor vai ficar com 1200, 1300 RPM só para manobras, por exemplo. Belezinha? Vamos à perguntinha da nossa aula, antes do nosso plantão de dúvidas. Vamos lá. Esses sensores apresentam falhas, ou seja, o sensor de posição do pedal, sensor de posição da borboleta, dão muito defeito nesse carro? Vamos à resposta. Não. São raros casos de falha nesses dois sensores. Muita falha de mau contato. Muita, pessoal. Mau contato tanto no sensor do pedal, dentro do carro, também, e aí é bem mais, né? Falha de mau contato no conector do corpo. Claro, já troquei esse corpo de borboleta por falha interna, mas muito mais a ponta do chicote, o conector elétrico. O plantão de dúvidas para todos vocês e perguntas mais frequentes do Peugeot 207. Ó, o Antônio Mendes Dutra mandou aqui um alô, um abraço, que ele aproveitou as férias do meio do ano para colocar as aulas em dia. É legal isso, né? Realmente esse tipo de atuação
ou seja, mesmo em férias, né, conseguiu atualizar, conseguiu estar antenado com o que tem de novidade e acompanhar as aulas que você perdeu no decorrer do primeiro semestre. Bem legal isso, Antônio. Então, perguntas referentes ao 207. Vamos lá. Primeiro, questão de falha na aceleração. Pode estar relacionado ao pedal ou ao corpo de borboleta. Então, falhas na aceleração. Quando você sente que o carro realmente perde, né, o acelerador. Podemos ter as duas possibilidades. Tanto do sensor do pedal como do corpo. Do sensor da borboleta é mais difícil. Então, no pedal, quando você vai acelerar e há buracos na aceleração, podemos ter o quê? Falha na pista resistiva do sensor. Ou seja, tem que se identificar isso. Como que eu enxergo isso? Muito difícil via scanner. Quase que impossível via multímetro. Tem que ser feito como? Via osciloscópio. Ou seja, medir o sinal de resposta na tela do osciloscópio e ir acelerando o pedal lentamente. O sinal no osciloscópio tem que ser o quê? Uma linha constante. Sem quedas bruscas. A mesma coisa vale lá para o corpo de borboleta. Quando tem falhas na pista da borboleta aceleradora, teremos o quê? Que medir com o osciloscópio e acelerar. Isso já é com o motor funcionando, né? Porque a borboleta você não consegue abri-la sem ligar o motor. E aí você vai conseguir identificar possibilidades de erro na pista do sensor. Quando liga e desliga a chave, também funciona a borboleta, mas é muito rápido, né? Talvez eu não consiga enxergar toda essa variação. Uma outra questão. Posso trocar somente o sensor de borboleta? Vende essa placa preta do lado do corpo? Não. Nessa linha, não tem jeito. Só realmente trocando o corpo de borboleta completo. Se vendesse só a placa, né, iria baratear o custo, com certeza, mas é vendido o corpo por completo. Alessandro Tomás perguntou: eu tive um carro com buracos na aceleração, que era respiro entupido, e o excesso de vapores atrapalhavam o funcionamento do motor sempre a quente. Legal, boa dica, Eduardo Pereira. Realmente, um excesso de vapores ou contravapores, né, do cárter do motor atrapalha a aceleração. Mas nesse caso vai ser mais a quente, né? Falhas na pista da borboleta aceleradora ou do pedal do acelerador vai dar tanto frio quanto quente, né? Então é analisar o sintoma do carro para captar a falha. Também nesse motor do Peugeot, tá? Aproveitando que falando desse motor, muita atenção com mistura de óleo na água. Não disse água no óleo, óleo na água. É muito, mas muito comum a junta original do cabeçote, que é de metal, destaca a vedação da pressão do óleo, que sai do bloco e sobe para o cabeçote. E ali temos a mistura. Na verdade, a pressão do óleo é mais alta do que a pressão do arrefecimento, mesmo quente. E aí vai óleo de motor para o arrefecimento. Aí você vai ver ali o reservatório de expansão do radiador. Ele fica ali jogando água e óleo misturados, né? Fica ali um verdadeiro doce de leite ali vazando pela tampa do reservatório de expansão. Muito comum nessa motorização e geralmente a falha é junta do cabeçote quebrada e cabeçote levemente empenado. Valeu muito bem essa dica também e os detalhes que o Eduardo Pereira participou da nossa aula. Belezinha? Muito bem. Ok, caros alunos do MEC, aula de número 50 finalizada. Semana que vem teremos a aula final dos sinais de entrada do Peugeot 207. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. O Thiago Clay traz mais uma dica para vocês, reparadores. Olá, amigos da UMEC. Hoje eu vim falar de um problema que é bem comum nas oficinas, porém, alguns reparadores ainda
ter uma certa dificuldade, né, na solução desse problema. Ocorre o seguinte: na câmera da carcaça da válvula termostática da linha Zetec Rocan, né, quando há um entupimento do radiador do sistema de aquecimento, né, ou mesmo vazamento do próprio radiador, né, o mecânico acaba colocando tampões nas saídas do aquecedor da carcaça, né, e isso é errado. A câmera primária dessa carcaça, ela está ligada diretamente com a câmera secundária. Fazendo isso, tampando essas saídas aqui do ar quente, você está retardando o tempo de abertura da válvula, né? Isso provavelmente vai causar um aquecimento maior do motor e um desajuste, né, na abertura da válvula, né? O correto é fazer a manutenção trocando o radiador do aquecedor, mangueiras, o procedimento necessário realmente para sanar o problema, e não colocar tampões na saída do aquecedor, que isso vai gerar um problema maior ainda. O veículo vai sair da sua oficina e vai retornar daqui uns dias com uma temperatura do carro lá em cima e você vai ficar sem saber o que é. Quando na verdade é só remover os tampões e fazer a manutenção certa, que é o sistema do aquecimento do carro. Ok? Essa foi mais uma dica da Valclay, né? Qualquer dúvida, entre no nosso site ou no contato pelo telefone. Obrigado.